pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o livro Moldando um Mundo Digital, do Derek Schurman. Acho que é assim o nome dele. Vocês devem ter percebido que eu tô num lugar de gravação diferente. Todos os lugares que eu costumo gravar estão prejudicados porque minha casa está em reforma, mas eu tô aqui no quarto do meu irmão porque eu precisava falar sobre esse livro, que foi um dos melhores que eu li esse ano até agora. Ele fala de um assunto bem específico, a gente já entra aí na premissa do livro, Moldando um Mundo Digital, que fala sobre fé, cultura e tecnologia computacional. O autor, ele é engenheiro, ele é membro do I3E, que é um instituto super conceituado aí na área da tecnologia, um instituto de engenharia. Quem é da área da TI, com certeza, conhece esse instituto. E ele é um cristão que ensina ciência da computação em algumas universidades. E é interessante porque essa questão da tecnologia, mesmo que você não seja dessa área profissional ou academicamente, a questão da tecnologia está muito próxima de nós e nós precisamos enxergar essa área da vida numa perspectiva cristã. E é isso que esse livro propõe. Ele pega ali os aspectos, os pilares básicos da cosmovisão cristã: criação, queda, redenção, e ele também fala de restauração. E ele vai aplicar esses pilares à tecnologia. É muito interessante. E talvez você pense que esse é um livro apenas para quem é dessa área, mas não. Se você estuda cosmovisão cristã, quer estudar mais sobre esse tema e ainda não enxerga muito bem como é que esses aspectos da história da redenção, da história da revelação se aplicam às áreas da vida, é interessante ler um livro, né, de cosmovisão aplicada a uma área tão específica quanto essa aqui da tecnologia computacional. Eu já fui muito envolvida nessa área. Eu fiz por 3 anos e meio. Eu sou formada eu sou técnica em telecomunicações, que é uma parte bem assim de tecnologia, e fiz 3 anos e meio de engenharia de telecomunicações também. Então esse mundo, né, da tecnologia computacional era o meu mundo até alguns anos atrás. Depois eu acabei mudando para jornalismo. Eu ainda tô devendo contar essa história, mas eu estava bem imersa nesse mundo. Então foi muito bom ver um autor dialogando com essa área numa cosmovisão cristã. Já na introdução do livro, ele traz um conceito muito interessante. Só tirando aqui uma dúvida que talvez possa surgir. Se você não é da área da tecnologia, você vai conseguir pegar tudo desse livro, aproveitar tudo desse livro, e eu recomendo a leitura porque, como eu disse, por mais que a gente não seja profissional e academicamente dessa área, a tecnologia está na nossa vida, né? Vocês estão me assistindo no YouTube, então a tecnologia faz parte da nossa vida. E já na introdução, ele traz um conceito muito interessante, que é o de volição tecnológica. E o que é isso, né? Ele diz que a tecnologia não é neutra. Quando alguém produz uma tecnologia, a pessoa que produz essa tecnologia, que concebe essa tecnologia, ela tem as suas ideias, tem os seus valores. Muitas vezes a gente pensa que os valores de alguém só vão transparecer se ele escrever um livro, ou então se ele for mais de humanas, né? E escrever ali sobre alguma área mais de humanas. A gente pensa que a área das exatas é um campo neutro, mas não existe campo neutro. Isso é um conceito da cosmovisão cristã, né? Então ele usa essa ideia de volição tecnológica. Ele diz o seguinte: o conceito de volição tecnológica admite que a tecnologia é moldada pela vontade humana, né? Então a vontade humana é quem molda a tecnologia. Ele diz: a tecnologia é carregada de valores. Filósofos cristãos descreveram essa noção de maneira mais ampla, declarando que a criação não tem apenas uma estrutura, mas também uma direção. Esses são 2 conceitos muito interessantes dentro do estudo de cosmovisão cristã, né? O conceito de estrutura e o conceito de direção. Estrutura é aquilo que a tecnologia né? É aquilo que ela faz, mas ela tem uma direção porque ela foi feita por pessoas. Então, nós podemos entender aí, né, que tudo que você produz vai com as suas intenções, vai com a sua cosmovisão. Por isso que é tão importante que nós tenhamos cristãos em todas as áreas da existência humana, para que os cristãos possam pensar a tecnologia e possam pensar qualquer tipo de área numa cosmovisão,
porque nada é território neutro. Ele cita aqui o Neil Postman, que inclusive é um autor que fala bastante sobre a nossa relação com a tecnologia. O meu noivo gosta muito desse autor, e o Neil Postman diz o seguinte: incorporado em toda ferramenta está um viés ideológico, uma predisposição para construir o mundo como uma coisa em vez de outra. Então, quando você produz alguma coisa, você está escolhendo: eu vou usar isso e não aquilo. No jornalismo, a gente estuda muito isso também, que nada é neutro. Então, quando eu vou fazer um título, por mais que eu tente ser o mais objetivo possível, a gente tenta fazer isso, mas quando eu escolho a palavra X ao invés da palavra Y, eu já estou mostrando as minhas convicções. Isso é verdade em qualquer área. Para estimar uma coisa em detrimento de outra, para ampliar uma percepção, habilidade ou atitude de forma mais intensa do que outra. Esses são os aspectos que a gente pode lembrar quando a gente pensa nesse conceito de evolução tecnológica. E uma outra coisa que eu queria citar aqui para vocês, ainda da introdução, é que ele diz, né, que a tecnologia não é neutra, ela não é uma entidade, né, não tem vida própria. Às vezes a gente coloca a tecnologia como uma entidade. Então, a tecnologia está fazendo isso, a tecnologia está fazendo aquilo. Não, tem ali a vontade humana impressa na tecnologia. Mas a tecnologia também tem o poder de nos moldar. O homem faz ali, produz novas técnicas, novos processos e molda essas técnicas de acordo com a sua vontade. Mas a tecnologia também nos molda. Quando a gente cria alguma coisa, quem fala muito disso é o Pierre Levy, no livro Cybercultura, que é um livro clássico para quem é estudante de comunicação. É muito interessante porque ele fala disso, né? Ao mesmo tempo que a gente molda as coisas também nos moldam. Ela não é uma entidade, mas ela ainda assim tem algum tipo de poder, né? Aí ele fala aqui, como um exemplo de como a tecnologia nos molda, a respeito da homogeneização. Quando o computador, ele só entende bit, ele não entende o mundo como nós entendemos. Ele só entende 0 e 1. Ele quantifica coisas. Isso é tão abstraído que a gente jura que ele entende as coisas que a gente fala. Mas no final das contas, né, lá no finalzinho, ele só entende ali 0 e 1. É o tipo de informação que ele compreende. Então, nós devemos ter cuidado para que nós não passemos a enxergar o mundo de maneira computacional. Gabi, explica melhor o que tu está querendo dizer com isso. O computador, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa, ele cita aqui. Se eu quero fazer uma pesquisa sobre o comportamento de crianças, né? Então eu preciso converter todos os dados. As crianças, elas assistem tantas horas de televisão por dia, elas ficam tantas horas no celular, elas preferem brincar ao ar livre, né? Eu estou inventando aqui dados. Mas se eu quiser fazer uma pesquisa desse tipo, eu não vou pegar o comportamento da criança. Eu vou ter que transformar aquilo em informações, né, o mais compartimentalizadas possível para transformar isso num dado para o computador tentar entender, né? Essa é a linguagem da máquina. E a gente estuda muito isso em programação. A gente tenta fazer com que o computador compreenda a nossa realidade, né, para nos servir da melhor forma. Só que um perigo é quando a gente passa também a homogeneizar as coisas, a transformar tudo em 0 e em 1, né? A gente não percebe a complexidade da vivência, da existência humana, e a gente começa a quantificar as coisas, né? A perceber tudo preto no branco como o computador percebe. O autor diz o seguinte sobre isso. Ele cita um autor aqui que fez essa pesquisa sobre comportamento infantil e diz o seguinte: Grant dá como exemplo o armazenamento de avaliações das habilidades e comportamento de crianças em um computador. E a homogeneização que acontece quando fatos são abstraídos para que possam ser armazenados como dados. Armazenar dados em um computador requer quantificação. E um problema com a quantificação é que ela reduz as coisas, aquilo que pode ser contado, mensurado e pesado. Então é isso que o computador faz, e não é um problema, né? Não é necessariamente um problema, porque assim o computador é limitado. Mas aí às vezes a gente quer também interpretar a realidade numa perspectiva limitada. Ele diz aqui: o computador muda a maneira como pensamos e estruturamos o mundo ao nosso redor. Ele continua falando:
Quantificação e abstração são ferramentas poderosas em engenharia e ciência da computação, mas elas nunca devem ser confundidas com a realidade que representam. Então isso é uma coisa muito interessante. Esse já é um dos perigos que nós devemos evitar, né? A gente deve ter cuidado e perceber conscientemente como é que a tecnologia tem nos moldado. Será que a gente tem reduzido os aspectos da realidade, assim como a gente faz quando a gente precisa fazer um computador entender alguma coisa? Nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos capazes de enxergar a totalidade da realidade, né? E é interessante, já vou dando aqui um spoiler, eu tô vendo aqui minhas anotações. É interessante porque, para analisar, ele faz uma análise mais profunda depois da tecnologia como um todo, e ele usa os aspectos modais de Hermann Doivert, né? Então, se a gente for pensar na linguagem de máquina, por exemplo, ela vai entender ali um aspecto numérico. Só que a realidade não é numérica. Então, o Hermann Doivert faz uma análise muito interessante. Se você não conhece, dá um Google aí, pesquisa palestras aqui no YouTube que você vai encontrar palestras sobre os aspectos modais de Hermann Doivert. Ele meio que divide a realidade em vários aspectos. Deixa eu ver aqui, página 64, gente, porque para eu citar aqui alguns para vocês. Então, é interessante porque o Hermann Doivert, ele entende que a realidade é muito complexa. Então, eu não posso, por exemplo, tratar da realidade apenas com números. Aí ele usa aqui o aspecto psíquico, que é da fé e da crença. O computador, por exemplo, não consegue abarcar esse aspecto da nossa realidade, né, de fé e de crença. O aspecto ético, jurídico, estético, econômico, social, linguístico. Então tem vários aspectos, né, que o Hermann Doivert levanta para nos ajudar a fazer uma análise mais completa da realidade. E é o cristianismo, gente, que faz essa análise completa da realidade. As outras cosmovisões geralmente vão cair num reducionismo muito grande, que não abarca a complexidade que nós temos. Aqui no livro ele usa, como eu disse, os pilares ali da cosmovisão: criação, queda, redenção e restauração. E é interessante que na parte da criação ele fala do mandato cultural. E ele começa levantando a pergunta: por que a gente escreve programas de computador? Por que a gente produz tecnologia? Por que a gente inova nos processos, né? E ele diz que é justamente por causa lá do mandato cultural. O mandato cultural lá de Gênesis 1:28, né, que Deus manda a gente se multiplicar e sujeitar a terra. Essa ideia de sujeitar ali é explorar, desenvolver as potencialidades da criação. E o autor diz o seguinte: embora as possibilidades de computadores tenham estado presentes desde a época da criação, apenas recentemente é que essa área tem sido descoberta e desenvolvida. Então a gente pode pensar, o que computador tem a ver com o mandato cultural lá de Gênesis? Adão não tinha computador, mas todas as potencialidades para se criar um computador já estavam lá, elas só não haviam sido desenvolvidas. Ele continua dizendo: Adão provavelmente não suspeitava do potencial latente nos insumos da terra, esperando ser descobertos. Isso incluía os insumos que podiam ser encontrados bem debaixo do seu nariz, como a areia contendo o elemento silício, que um dia formaria o substrato para chips de computador. Gente, isso é incrível, isso é incrível. Quando Deus manda Adão, né, sujeitar a terra, Deus já tinha em mente tudo que poderia ser construído a partir daquilo que ele colocou na criação. Mas Adão não fazia a menor ideia do que viria a ser um computador, do que viria a ser um celular. Mas a areia, como ele coloca aqui, né, que tem o silício, que é o elemento base dos chips de computadores, já estava lá, bem debaixo do nariz de Adão. E nesse cumprimento do mandato cultural de explorar e desenvolver as potencialidades da criação, foi que foram criadas as coisas que nós temos hoje. Só que isso tudo envolve a criação. Aí o autor também explora a queda, porque a gente pode pensar: ai, maravilhoso, o mundo tá cheio de possibilidades pra gente explorar. Só que tem o elemento queda, né? A gente faz essa exploração por vias erradas, a gente produz programas de computador, por exemplo, ou qualquer outra coisa da nossa existência, sempre ali com a mancha do pecado. As pessoas poderiam usar, né, sua capacidade e os elementos da natureza para produzirem computadores, para produzirem programas de computador
que fizessem o bem, né, que produzissem o bem para a humanidade. Mas aí a gente tem gente também que escreve site tipo Pornhub, que é o maior hub de pornografia do mundo, que tá lá à custa de escravidão sexual, de tráfico de pessoas, né, de estupro. Então, a potencialidade tá lá da criação, mas o homem usa isso de maneira horrível, né? Muitas vezes. Então, tem ali a criação que é boa, foi criada boa por Deus, mas nós também temos a queda que mancha e marca as nossas criações. Ele fala uma coisa muito interessante também. Ele se pergunta, né? Por que os homens criam? Você já se perguntou isso? Por que alguém disse, menina, eu vou fazer aqui um programa de computador numa linguagem que o computador entenda? Eu estudei programação por muitos anos e, gente, pra mim, você tem que nascer com aquele dom, porque, meu Deus, que coisa difícil. Mas tem gente que... Eu tinha amigos que tinham prazer intenso em programar. Eu ficava, meu Deus, quem são esses seres? Porque eu não gosto. Até hoje eu não gosto. Era a minha grande desgraça, assim, na engenharia. E ele diz, né, ele fala, por que as pessoas criam? E ele diz, o primeiro, né, a primeira razão e a mais simples é a alegria de criar coisas. O homem se alegra, se deleita na sua criação, nas coisas que ele faz. E por que ele faz isso? Porque ele está espelhando, refletindo o caráter criador de Deus. Deus olhou para a criação e viu que era muito boa. Deus se deleita na sua criação. E por isso o homem também se alegra com as coisas que ele faz. Tem um livro muito interessante chamado Chamados para Criar. Super recomendo que vocês ouçam ou que vocês leiam. Tá lá na Pilgrim. Eu sempre falo desse livro, sempre que eu tenho oportunidade. E ele continua, né, esse autor aqui, dizendo assim: assim como a criança se deleita com sua torta de barro, o adulto se deleita construindo coisas, especialmente coisas concebidas por ele mesmo. Penso que este deleite seja uma imagem do deleite de Deus em criar coisas, deleite este que é manifesto no caráter distinto e inédito de cada folha e cada floco de neve. Então, o homem, quando ele cria coisas, né, programas de computador ou qualquer outra coisa, ele está espelhando esse caráter de Deus. E isso é maravilhoso, e isso deve nos empolgar, isso deve nos motivar a criar com cada vez mais excelência, sabendo que nós estamos refletindo essa característica do nosso Criador. É isso, gente. Eu gostei muito de ler esse livro, principalmente por causa dessa ideia. Além de ser uma aula sobre tecnologia, é uma aula sobre cosmovisão cristã. Eu recomendo demais a leitura desse livro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de avaliar o vídeo, dar um gostei se vocês tiverem gostado, claro. E também de mandar esse vídeo para alguém que é dessa área de tecnologia. Me contem aqui se vocês são dessa área, se vocês já leram alguma coisa nessa área da tecnologia, né, dessa relação tecnologia e fé cristã. Vamos bater um papo aqui embaixo nos comentários, porque esse é um assunto que eu gosto bastante. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.